Aproveitando que os irmãos estão por sobre os pés, Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 1. Quero ler 3 versos com os irmãos. Lucas 1. Glória a Deus. Verso de número 13. Verso de número 13. E os versos de número 24 e 25. Tá? Lucas primeiro verso 13, depois os versos de número 24 e 25. Que diz assim, verso 13: Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Verso 24: E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Diga amém. Assentai-vos, por gentileza. Você já sentiu a presença de Deus aqui? O céu iria sentir a presença de Deus nessa noite. Queridos, podemos assentar? Podemos assentar? Sempre é bom a gente estar ministrando a palavra de Deus. Em Filipenses 2, do 9 ao 11, pelo que Deus exaltou soberanamente, que deu um nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todos os joelhos se dobrem, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que só Jesus é o Senhor, Deus. O Jesus que nós servimos, não há outro igual. O nome dele é sobre todo o nome. Ele é poderoso. Alguém acredita em milagre aqui? Eu acredito em milagres. E o nome de Jesus é poderoso para realizar milagres. Você crê? Diga amém. Nós fizemos referência de 3 versículos, e nesta oportunidade nós iremos pensar a respeito dessa história tão linda e tão bela, que vai falar do pai de João Batista e de sua mãe Isabel. O interessante é que Lucas começa a escrever no seu capítulo 1, lembrando de um rei chamado Herodes. E ele vai escrever que justamente neste tempo em que existiu esse rei, havia também um sacerdote chamado Zacarias. Havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte da ordem de Abias. E o texto vai dizer que ele tinha uma esposa, cuja mulher dele era das filhas de Arão. Só que o texto vai começar a revelar algo mais íntimo deste casal. O texto vai revelar talvez coisas que só os dois sabiam. O texto vai dizer coisas que talvez só Isabel e Zacarias
sabia no seu íntimo, não compartilhava com ninguém. Porém, o texto vai nos dar a entender, no verso de número 6, o texto diz que ambos eram justos diante do Senhor, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos do Senhor e obedecendo os seus mandamentos. E é no verso de número 7 que a Bíblia vai nos revelar particularidade da vida deste casal, e vai dizer que Isabel era estéril, ambos eram avançados em idade e não tinham filhos. Existe aqui dois obstáculos na vida deste casal. Primeiro, que Isabel era estéril e não conseguia gerar, não conseguia ter filhos. E segundo, que ambos eram avançados em idade. E como todo pregador é curioso, eu fui me aprofundar mais um pouco a respeito deste assunto. Porque, segundo a ciência, uma faixa etária aonde a mulher pode gerar aproximadamente até 50 anos de idade. Após os 37 anos e 45 anos de idade, a possibilidade de gerar já é mínima, justamente por conta da idade. E na pesquisa que eu fiz, informou que o ovário também vai entrando em falecimento. Só que perceba que no verso de número 7, Isabel, ela é estéril. E o outro problema que está ocorrendo é que eles já estão avançados em idade. Só que perceba que Isabel, ela não fica estéril, ela nasce estéril. Isabel não tinha filhos. Só que mediante a esse entendimento, eu cheguei à conclusão que o nosso Deus, o Deus a qual nós servimos, o Deus a qual nós pregamos, é poderoso para curar o ovário que é doente, é poderoso para curar a doença que está nos ossos, é poderoso para curar o sangue que está enfermo. O Deus a quem nós propagamos e pregamos aqui nessa noite é poderoso para curar a coluna que está inflamada. O Deus em que nós estamos pregando nesta oportunidade é um Deus que é poderoso para trazer vista aos cegos. O Deus que nós estamos pregando é um Deus poderoso. O Deus que nós estamos propagando aqui nesta oportunidade, neste culto de adoração, é o Deus que ainda ressuscita mortos. O Deus em que nós estamos pregando nesta oportunidade é o Deus que ainda faz com que o paralítico ande. Eu não sei se você acredita em milagre, mas eu acredito no poder que há em Deus. Por isso, nesta oportunidade, eu quero liberar uma palavra para o teu coração. Eu não sei qual é a tua necessidade, mas o Deus que você serve tem poder, tem poder, tem poder. Ele tem poder.
Só que perceba que o texto vai relatar que Isabel é estéril e ambos é avançado em idade. Só que Zacarias, ele estava para exercer o seu sacerdócio, e segundo o costume sacerdotal, coube-lhe sorte entrar no templo do Senhor, para ele oferecer um sacrifício a Deus, o sacrifício de incenso. Perceba que, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo, e como Zacarias era sacerdote, ele tinha que oferecer o seu sacerdócio. Ele tem um objetivo quando está oferecendo o seu sacerdócio, e o objetivo de Zacarias naquela ocasião era oferecer o incenso a Deus. Eu estava meditando neste versículo sobre este ponto em que Zacarias vai oferecer o incenso ao Senhor. E o Senhor trouxe na minha mente algumas coisas, porque o altar do incenso era o altar mais próximo do Santo dos Santos. O que separava o altar do incenso era apenas a cortina. E perceba que quando Zacarias, ou os sacerdotes, mais especificamente Zacarias, quando ia oferecer o sacrifício de incenso, ele não trazia fogo de casa, não trazia brasa de casa. Havia um costume de quando os sacerdotes iam oferecer incenso, pegavam a brasa do altar de bronze e colocava sobre o altar do incenso, e quando estava fumegando, derramava o incenso, e o cheiro do incenso inalava o tabernáculo, e diz a história que a fumaça transpassava pelo Santo dos Santos, e a fumaça pousava ou repousava sobre o propiciatório. Porém, com o passar dos anos, o incenso, de um modo figurado, passou a representar as nossas orações. É por isso que o salmista, no Salmo 141, no verso de número 2, ele vai dizer: que suba a minha oração perante a tua face como incenso, e que sejam levantadas as minhas mãos como o sacrifício da tarde. Algo que eu aprendo e eu quero aplicar aqui nessa noite para os irmãos. Eu falei que Zacarias não trazia brasa de casa, porque Deus não aceita fogo estranho. Perceba que altar tem que ter brasa. Altar que não tem brasa não tem palavra. Altar que não tem brasa não tem adoração. Mas altar que tem brasa tem palavra. Altar que tem brasa tem adoração. Altar que tem brasa tem cura. Altar que tem brasa tem libertação. É impossível ambiente, altar que tem brasa, os irmãos saírem da mesma forma que adentrou. Se entrou doente, sai curando. Se entrou enfermo, sai sarando. Porque altar que tem brasa, tem palavra, tem unção e tem cura para a sua alma. Você acredita que os nossos altares precisam ter brasa? Não é brasa que a gente traz da nossa casa, é brasa tirada do altar. É fogo de Deus, é fogo, é palavra, unção, é graça de Deus, para que você possa receber palavra dos céus para a glória de Deus. Pregador tem que ter brasa, pastor tem que ter brasa, evangelista tem que ter brasa.
brasa, a cantora tem que ter brasa, grupo de louvor tem que ter brasa, tem que ter brasa. Eu estou pregando para quem é crente aqui nessa noite, que é espiritual, está entendendo? Igreja tem que ter brasa, senão é uma igreja morta. É Deus dizendo nessa noite, como Isaías, ele viu um anjo que pegou uma brasa tirada do altar com uma tenaz. Ei, querido, mas aquela palavra não se limita a Isaías. Se você quiser ter brasa nessa noite, para quê? Para realizar um milagre. Você acredita no milagre? Acredita? Então tem brasa aqui nessa noite para você. Ele oferecia o incenso, a oração, e o incenso inalava todo o tabernáculo. Porém, o texto vai dizer que enquanto ele estava oferecendo o incenso, pastor R.R., o texto vai dizer que um anjo, eu acredito no mistério ainda, o anjo desce do lado direito do altar do incenso e começa a falar com Zacarias. Sabe o que eu entendi disso aqui? É que quando nós entramos dentro da igreja e oferecemos a nossa oração de verdade, tem que haver manifestações celestiais dentro da igreja. Chega da gente vir para a igreja cantar, orar, pregar, dar glória a Deus e não haver manifestações celestiais da parte de Deus. Eu comecei esta mensagem dizendo que o Jesus e o Deus que nós servimos é um Deus que opera milagre, querido. Quando nós nos ajuntarmos para adorar a Deus, temos que vir com expectativa de Deus curar, expectativa de Deus realizar, expectativa de Deus fazer um milagre. Chega de sermos um crente que traz uma adoração a Deus superficial. Eu te convido nessa noite quando orar para Deus receber a sua oração. Quando você adorar para que Deus receba a sua adoração, e haverá manifestações espirituais da parte de Deus. Aonde? É em casa? Não, é aqui na igreja. Haverá milagre, haverá sinais, haverá cura, haverá batismo com o Espírito Santo. Eu acredito em milagres. O anjo aparece do lado do altar e vai falar com Zacarias. Zacarias, não temas, porque a tua oração foi Só que você não encontra no texto Zacarias falando nada, só oferecendo um incenso. Mas o anjo desce e diz: Zacarias, sua oração foi aonde que Zacarias estava? Isto significa que as nossas orações que nós fazemos aqui, o Senhor as ouve. O Deus que você serve tem ouvidos e ouve a tua oração, ouve o teu aleluia, ouve o teu glória a Deus. Querido, eu não sei se você tem fé para crer no que eu vou dizer, mas eu vou lhe falar uma verdade aqui nessa noite. O Deus que nós servimos, que nós estamos prestando culto aqui neste ambiente, é um Deus que tem ouvidos, e além de Ele ter ouvidos, é um Deus que responde às nossas orações. Eu não sei qual é a resposta que você está precisando, mas a melhor resposta é estar aqui na palavra. Eu tenho ouvido as tuas orações, eu tenho ouvido as tuas orações, eu tenho ouvido as tuas súplicas, eu tenho ouvido os teus lamentos. É Deus dizendo para esta igreja nessa noite: não te preocupas, Ele tem ouvido. Você acredita que Deus tem ouvido as suas orações? O Deus que nós servimos é um Deus que ouve. Zacarias, não temas, o Senhor ouviu. A tua oração.
Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Promessa de Deus. Quem tem promessa de Deus aqui nessa noite? Terás um filho, e ainda deu o nome, porque o que Deus dá não deixa dúvidas. Vou repetir para que você guarde isso: o que Deus dá não deixa sombra de dúvidas. Só que ela não podia gerar. E Zacarias vai proferir e falar com o anjo: como saberei essas coisas? Pois nós já somos avançados em idade. Ficarás mudo, Zacarias, porque não creu na minha palavra. Porque não creu na minha. Se você ouve a palavra e não crê nela, tem alguma coisa errada. Se eu prego a palavra e não creio no que eu estou pregando, tem alguma coisa errada. É necessário crer para o milagre acontecer. Então creia na palavra que você está ouvindo. Naquela época o anjo desceu para falar com Zacarias. Mas o Senhor nestes dias fala por meio da palavra. E Ele fala contigo nessa noite: creia na promessa que um dia foi estabelecida na tua vida. Eu não sei qual é a promessa que Deus fez sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua vida. Talvez ainda não se realizou, mas creia na palavra, creia na palavra, creia na palavra, creia na palavra. Passado algum tempo, Zacarias terminou seu sacerdócio e voltou para casa. E o cumprimento da promessa vai acontecer. Depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Sabe o que é opróbrio? É vergonha. Sabe o que Deus está fazendo nessa noite? Vai tirar a vergonha que você tem carregado até hoje. Passou um tempo, Isabel ficou grávida, só que ela não podia gerar. Percebe que o milagre aconteceu sem ninguém ver, sem ninguém perceber? Passou-se um tempo, ela engravidou. O milagre aconteceu sem ninguém perceber, sem Isabel e sem Zacarias perceber. A palavra e a promessa foi estabelecida, foi dita. Passou-se um tempo, porque tudo há um tempo determinado. Quando Isabel menos percebe, ela concebe. Ela tem a capacidade de gerar. Sabe o que Deus está falando para você? Você vai gerar aquilo que você não consegue gerar, que é da parte de Deus. Os teus sonhos que você não consegue gerar, vai gerar a partir de hoje para a glória de Deus. A promessa que você vê distante, espera mais um pouquinho, você vai gerar. Deus te dará condições de gerar. Você vai gerar para a glória de Deus. O ministério que está aí, que você está meio guardadinho, você vai gerar, porque foi dado para você para a glória de Deus. Uma coisa eu tenho para os seus ouvidos nessa noite: a promessa vai se cumprir, o milagre vai acontecer, e o nome do Senhor será glorificado. Quando menos espera, Isabel está grávida, e ela se oculta, ela se guarda, ela se esconde. Quer um conselho? Existem momentos que a gente tem que se esconder. Não precisa sair falando: estou grávida, concebi, Jesus me curou. Aguarda um pouquinho, tem um momento certo das pessoas verem o projeto e a chamada de Deus na tua vida, querido. Fica
quietinho, espera o Senhor te levantar, espera o Senhor realizar, espera o Senhor fazer, espera o Senhor te soprar, espera o Senhor. Enquanto isso, fica quieto. Mas não se preocupa. Ficar quietinho não significa estar esquecido. Enquanto Isabel estava quietinha, ela estava gerando o milagre. Tem alguém aqui entendendo essa palavra? Enquanto ela estava reclusa, ela estava gerando o... Aí talvez o vizinho olhou para Isabel e disse aí, ó, vai morrer sem gerar. Só que ela já estava gerando no oculto, querida. Deus dizendo para você nessa noite, Ele vai te fazer gerar. O milagre vai se realizar. E o nome do Senhor será glorificado. Se coloca por cima dos pés. Com esta oração, que você receba agora no nome de Jesus o teu milagre, receba agora no nome de Jesus a tua cura. Eu não sei qual é a tua necessidade, mas em nome de Jesus, receba a cura agora nos ossos, receba a cura agora em nome de Jesus no teu sangue, receba a cura agora nos teus órgãos, receba a cura agora em nome